conceito de princípio democrático assumido no artigo 2º da Constituição comporta uma dupla vertente. A democracia indireta, a democracia representativa e a democracia participativa. Isso é, no que respeita à dimensão da democracia representativa, no fundo temos os processos eleitorais como principal modo de expressão dessa dimensão da democracia, através da designação dos representantes que exercem o poder político. E aí temos essencialmente a parte da democracia representativa, mas depois na parte final do artigo 2º da Constituição é assumida a dimensão de democracia participativa. A democracia participativa impõe exatamente que, ao lado da democracia representativa, ou seja, ao lado dos órgãos representativos que exercem o poder político, devem existir formas de participação dos cidadãos na vida pública. E é neste quadro que se inserem as comissões de moradores, na concretização da democracia participativa constitucionalmente consagrada. A segunda nota era para, no fundo, a importância da participação dos cidadãos no processo de resolução dos problemas que as próprias populações enfrentam ou vivem. E aqui a introdução desse conceito é importante na medida em que parece haver entre nós um entendimento de que cabe única e exclusivamente aos órgãos públicos a resolução de todos os problemas das populações. A introdução dessa dimensão pode ser um elemento importante na medida em que tem nos cidadãos não apenas um conjunto de receptores de serviços, não apenas um conjunto ou um grupo que se limita a demandar, a pressionar, a solucionar, a solicitar a solução para os seus problemas, mas também um envolvimento dos próprios cidadãos no conhecimento e no processo de resolução dos problemas. E é essa nota que se pretende, no fundo, introduzir com uma melhor estruturação e organização das comissões de moradores para que, fim último, como referiu também há pouco o professor Carlos Feijó, se consiga cada vez mais uma maior aproximação dos serviços públicos às comunidades. Ora bem, o que é que diz, em termos genéricos, a proposta de lei que agora é submetida à discussão pública? A primeira nota, gostávamos de realçar, vai para o conceito e a natureza das comissões de moradores que vêm, grosso modo, referidas no artigo 2º da proposta. E desse conceito há três elementos principais. O primeiro deles é as comissões de moradores na proposta e de acordo com o sentido constitucional, há pouco também referido pelo professor Carlos Feijó, é uma pessoa coletiva pública, é uma pessoa coletiva de direito público. E isso é importante porque, como foi referido, o nosso conceito de poder local tem uma tripla dimensão e permite que as outras formas de participação se enquadrem também no exercício da atividade pública. Eu acho, entretanto, que o exercício da atividade pública, portanto, a consideração de pessoa coletiva pública para as comissões de moradores não é igual a, por exemplo, ao Governo Central, ao Governo Provincial ou à Administração Municipal. Ou seja, são pessoas coletivas diferentes. Eu diria que as comissões de moradores são uma espécie de pessoa coletiva pública atípica, na medida em que não têm, por exemplo, poderes de autoridade, que continua a ser um privilégio exclusivo para os entes públicos administrativos, vou chamar ordinários, né? Portanto, são pessoas coletivas públicas, mas não estão investidas de poder de autoridade, que é um exclusivo, é um monopólio das autoridades administrativas ordinárias. A segunda nota em torno do conceito é que as comissões de moradores são associações, isso é, resultam da união voluntária de pessoas. Isso quer dizer que as comissões de moradores não podem ser criadas exclusivamente por determinação dos órgãos da administração local, por exemplo. Não. Elas têm de emanar da vontade dos cidadãos. Portanto, têm uma natureza associativa
E, em primeiro lugar, é necessário que um conjunto de pessoas tenha a intenção de constituir uma associação ou uma comissão de moradores. Em terceiro lugar, como também há pouco foi referido, a existência de uma relação de vizinhança entre esse conjunto de pessoas. Ou seja, a relação de vizinhança quer exatamente dar a nota de comunhão de problemas e de soluções para esses problemas. Portanto, é necessário que nessa comissão de moradores o conjunto de membros, o conjunto de associados partilhem relação de vizinhança e comunhão, identidade de problemas. Em relação à natureza, duas notas a acrescer àquelas que foram já referidas pelo professor Carlos Feijó. Em primeiro lugar, uma vez mais, a natureza associativa. As comissões de moradores têm natureza associativa. Em segundo lugar, pelo facto de serem pessoas coletivas públicas, elas são dotadas, no sentido em que a proposta é referida, são dotadas de autonomia administrativa e financeira. E isso permite também, no quadro do enquadramento e da natureza, dar uma nota a respeito de uma chamemos, recomendação que há pouco fez o professor Carlos Feijó sobre a distinção das comissões de moradores, no sentido da proposta aqui avançada, com as organizações que coexistem em sede dos condomínios. Os condomínios vistos como conjunto aglomerado de habitações delimitadas e que obedecem a uma estrutura e regulamentação específicas. E sobre isso queremos apenas dizer, em primeiro lugar, que a proposta de lei faz desde logo uma exclusão do seu regime jurídico a esses condomínios, nesse conceito de condomínios, ou seja, o regime previsto e aplicável às comissões de moradores não é aplicável aos condomínios, portanto, aquele conjunto de habitações cercado, delimitado no mesmo espaço, pode ter uma organização interna específica que é diferente da organização das comissões de moradores. A segunda nota é que o facto de existir um condomínio não impede aos habitantes, aos residentes desse condomínio de participarem da organização da comissão de moradores do respectivo bairro, da respectiva rua, ali onde ela for constituída. O artigo 3º da proposta apresenta os objetivos das comissões de moradores. Eu agrupava esses objetivos em dois domínios. O primeiro, que é no domínio das competências ou tarefas auxiliares. Como veremos adiante, no que respeita ao exercício das funções e daquilo que a proposta pretende introduzir como sendo as principais funções para as comissões de moradores, elas podem ter uma tarefa essencialmente auxiliar das autoridades administrativas, no sentido que auxiliam os órgãos públicos responsáveis pela gestão pública na resolução dos problemas comuns de determinada coletividade, por um lado. Por outro lado, ela tem também como objetivo permitir uma melhor coordenação e organização da participação dos cidadãos no processo de resolução dos seus problemas. Naturalmente que uma coisa seria cada um dos cidadãos contribuir diretamente para a resolução dos problemas e se relacionar com os entes públicos, outra completamente diferente é esses cidadãos estarem organizados e, mediante uma organização, relacionarem-se com o Estado e com os seus órgãos locais, auxiliando assim na resolução das suas principais dificuldades. Ainda no artigo 3º podemos descortinar funções e atribuições das comissões de moradores e, um pouco na sequência do que referimos, as comissões de moradores terão, desde logo, uma função representativa, representar o conjunto de cidadãos do respectivo espaço das comissões de moradores, uma função organizativa, organizar todo o processo de participação dos cidadãos